Olá, seja bem-vinda e seja bem-vindo ao canal do Senhor do Dinheiro, o canal que ajuda você a controlar as suas finanças para sobrar dinheiro no final do mês. O meu nome é Anabela e hoje vamos falar de brigas de casal sobre finanças. Quais as principais brigas e como evitar ou resolver. E porque é que eu resolvi gravar este vídeo? Eu já fiz aí um vídeo que eu vou deixar aí na descrição do canal e aí um card em que eu fiz um passo a passo. Esse foi um dos vídeos mais vistos, mas daí surgiram mais algumas dúvidas. E é assim que se constrói um canal. A gente coloca um vídeo que acha que vai atender as vossas expectativas, daí surgem outras dúvidas e a gente está sempre aqui produzindo conteúdo para ajudar você a controlar as suas finanças. Planejamento financeiro pessoal já é muito difícil, pois nós temos que lidar com as nossas próprias emoções, as nossas próprias crenças, os nossos hábitos. Então, um planejamento a dois é ainda mais difícil. Também está lá envolvidas as crenças, os medos e os hábitos de uma outra pessoa, e uma pessoa que nós amamos muito. Então, se duas pessoas não estiverem alinhadas, não tiverem as finanças controladas e não sobrar dinheiro no final do mês, isso acaba por ter alguns impactos no relacionamento. E sabemos até um dado do IBGE que 46% dos casais brigam por causa de dinheiro. E, naturalmente, mais de metade culpa o outro, é sempre o outro pelo desequilíbrio financeiro que existe no canal. 29% não revela ao seu cônjuge quanto é que recebe de salário e o que é que faz ao dinheiro. Eu só estou aqui compartilhando os dados da IBGE, não estou dizendo se concordo ou não concordo. O objetivo aqui é vos dar bons conselhos para eliminar as brigas em casal relacionadas com dinheiro e fazermos um bom planejamento. Eu dei aqui já algumas vezes um exemplo de uma aluna que eu tive do curso em que ela suspeitava que o marido tinha um caixa 2 ou uma família, uma outra família, porque ele era muito sovina, muito agarrado ao dinheiro, controlava muitas despesas lá de casa e ela sabia que ele tinha um bom salário. Não sabia exatamente quanto ganhava, mas sabia que tinha um bom salário. Então, na cabeça dela, como havia uma grande diferença entre aquilo que ela achava que ele recebia e aquilo que ele colocava lá em casa, então tinha uma explicação mais triste, mais mórbida. E ele felizmente aceitou vir para a mentoria comigo e na verdade descobrimos que não foi nada assim. Sim, ele era bem agarrado ao dinheiro, bem mão de vaca, controlava muitas despesas, mas ele tinha o dinheiro muito bem investido e ele estava muito preocupado com a família. Então, não falar sobre dinheiro é extremamente importante. Eu acho que é o passo número 1 para evitar as brigas de casal. E agora muitas de vocês devem estar a dizer: Anabela, mas isso é porque você não conhece o meu marido, não dá para falar com ele nesse assunto de dinheiro. Bom, o que eu acredito e da minha experiência como educadora financeira é que finanças é um pilar básico. Vocês conversarem sobre finanças é tão importante como falar das vossas relações íntimas ou falarem da educação dos filhos ou do tipo de religião que vão permitir que as crianças tenham. Então, falar sobre dinheiro realmente é importante. Não tem como dois casais funcionarem, um casal funcionar bem, se não conversar sobre dinheiro. A não ser naquelas situações
que há uma dependência financeira, um controla tudo e o outro não sabe nada, mas naturalmente que isso não é um relacionamento saudável. Não só porque o relacionamento pode acabar, mas também porque a pessoa que controla todo o dinheiro pode adoecer ou falecer e nessa situação quem fica cá não tem nenhum conhecimento onde está o dinheiro e como lidar com o dinheiro. Então, eu acho que é importante, obrigatório mesmo, trazer esse assunto e explicar ao seu cônjuge que é obrigatório, é mandatório para um bom relacionamento a dois. Outra desculpa que eu ouço muito é: Anabela, mas é que você não conhece a minha esposa, ela gasta muito no salão, gasta muito em roupa, eu quero poupar. Bom, isto nos leva para um outro tema que vamos falar a seguir, que é como é que está sendo feita a vossa divisão das finanças, quanto é que cada um tem a responsabilidade de colaborar, porque existem as finanças da casa e tudo o que está relacionado à casa, que é os filhos, a comida, os colégios, os carros, portanto, tudo aquilo que é despesas da família, os dois têm que contribuir numa proporção que eu vou falar qual é, que é um método que eu acho que origina menos brigas, mas depois tem a outra parte que é, ok, eu já fiz a minha contribuição e tem uma parte do dinheiro que é para eu gastar. E nesse dinheiro que é para eu gastar, não pode ter juízo de valor. Então, quando a gente diz, porque o meu cônjuge gasta muito disto ou gasta muito daquilo, a gente primeiro precisa de assistir até ao final aqui deste vídeo para entender se ele gasta muito, o muito é o quanto e se está da parte dele depois dele ter contribuído com a parte dele para as despesas da família. E o clássico, mas eu não quero mudar as despesas de casa, a gente está fazendo assim deste jeito e sempre funcionou, eu não quero sentar com o meu cônjuge para ir fazer mudanças, é um tema delicado. E aí voltamos para o primeiro exemplo que eu dei. De novo, finanças dentro de um casal é um assunto que deve ser abordado com a mesma naturalidade que os assuntos íntimos, que a educação dos filhos, tudo isso é muito importante e deve ser discutido e conversado com naturalidade. Não pode ter tabus em relação ao dinheiro. Depois, cada vez que uma pessoa me diz, mas eu sempre utilizei este método e sempre tem funcionado, eu pergunto sempre, ok, mas tem sobrado dinheiro? Vocês têm dinheiro investido? Porque se tem, aparentemente, se não tem brigas e tem dinheiro investido, é porque ele está funcionando. Mas se tem brigas ou se não tem dinheiro investido, então vamos tentar olhar para uma abordagem que eu sei que funciona para a maioria dos casais a quem eu já tive o prazer de acompanhar. Antes de eu começar por falar qual é o jeito correto de fazer o planejamento, eu quero falar daquilo que eu considero jeitos errados de fazer o planejamento financeiro a dois. E por que eu falo que são jeitos errados? Porque todos eles trazem impactos tanto no presente como no futuro que não são bons para os dois ou não é bom para um deles. Então, o primeiro jeito errado que eu vejo aí é que um paga umas coisas e o outro paga outras. Que é assim, chega um boleto, põe-se em cima da mesa, ele pega, no outro dia chega outro boleto, põe-se em cima da mesa, ela pega e, acreditem ou não, tem muita gente gerindo as finanças a dois desse jeito. E funciona no início, que é tudo muito amor e muita paixão, mas já nos demonstra um problema claro, que é como nós não conseguimos sentar com o nosso cônjuge para fazer umas contas, a gente deu aqui um jeito que parece
amigável, que é coloca a conta em cima da mesa ou lá na geladeira e o primeiro que vir pega e paga, então já revela aqui que há uma dificuldade em falar de finanças com o nosso cônjuge. Depois, é um método que pode funcionar bem no início, quando a gente está mais apaixonado, porque a gente não vê bem as coisas, não vê com outra clareza, mas quando começa a surgir um atrito, em especial se for um atrito financeiro, isso acaba por logo trazer maus resultados. É porque ele pagou naquela conta que por acaso era de luz e naquele mês, em vez de 200, foi 400 reais de luz. Aí aparece uma outra conta que também deveria ser para ele pagar, mas como ele acha que já ficou prejudicado por causa da outra conta da luz, já deixa lá. Aí ela acha que é a vez dele, então também não pega e de repente a gente começa a atrasar as contas ou mesmo a deixar de cumprir os nossos compromissos financeiros. Okay? Então, evitem esse método, não é um método que é justo, esta de um paga o outro, porque as contas não são todas iguais e porque há uma necessidade de a gente se sentar e fazer o planejamento e à mínima coisa que apareça uma conta maior, há sempre um que se sente mais injustiçado do que outros. Acreditem que eu já acompanhei dezenas de casais em que eles tinham este método e os dois achavam que estavam sendo prejudicados e cada um deles tinha um boleto para justificar porque é que estava sendo prejudicado. Então entendam que, na minha opinião, é algo que não faz muito sentido e eu já vou dizer qual é o método correto. O segundo é dividir pela metade. Então, se as nossas despesas de casa são no total 2.000 reais, e reparem, quando eu falo de despesas de casa, eu estou a falar de todas as despesas necessárias para a família, que envolve a casa, a comida, as despesas com os filhos, que envolve o carro, se o carro é para os dois andarem. Então, todas as despesas relacionadas para os dois constituírem família. A despesa, por exemplo, do salão dela é uma despesa pessoal, que não deve ir para as despesas da casa. A despesa do chopo, que ele vai lá toda a quinta-feira com os amigos, é uma despesa pessoal dele. Então, entendido isto, o que é que são despesas de casa? Quando, por exemplo, uma casa, no total as despesas são 2.000 reais, se cada um der 1.000, parece que há aqui um senso de justiça. Só que vamos imaginar que ela ganha 5.000. Ela contribui com 1.000 e fica com 4. Ok, para as despesas pessoais dela, para os investimentos dela, para as metas dela. Ok. E se ele também contribui com 1.000, mas ele só recebe 1.500, ele só fica com 500 reais para a roupa dele, para as despesas dele, para a cerveja dele, para o hobby dele. Então, na minha opinião, apesar de parecer que é justo porque ambos contribuem do mesmo valor, nós não estamos olhando para aquilo com que cada um fica. E o que cada um fica é também para eles desenvolverem-se como pessoas, a beleza, o estudo, o conhecimento, as metas pessoais e os desejos de cada indivíduo. Não se esqueçam que antes de nós sermos um casal, também somos um indivíduo. Então, na minha opinião, este também é um jeito errado, que é o de dividir metade as despesas, metade para cada um. Bom, o terceiro jeito errado é quando um dos membros do casal, seja ele ou seja ela, entrega tudo nas mãos do outro. Normalmente o mais certinho com o dinheiro, o mais organizadinho. Bom, e porquê que, na minha opinião,
isso não é o mais acertado, não é o jeito correto. Primeiro, porque, e vou começar aqui por elencar os motivos, o casamento pode não funcionar. E aí a pessoa que tem o controle todo do dinheiro, que sabe onde ele está investido, pode tentar prejudicar a outra pessoa. Depois, e não acreditando que o casamento é mesmo para o resto da vida, como todos nós quando casamos acreditamos, também temos que pensar que a pessoa que controla o dinheiro, que faz os investimentos, que tem tudo organizado, pode adoecer ou mesmo falecer. E a outra pessoa não tem, não tão pouco conhecimento para saber onde está o dinheiro. Eu conheço o caso de uma senhora que era o marido que tomava conta de tudo, fazia os investimentos, se fazia tudo, inclusive abriu uma conta para ela para lhe colocar lá um dinheiro, que era o dinheiro que ela ia ao mercado e para ela ir ao salão, portanto, para as despesas que eram da casa, mas que era ela que fazia, e também para as despesas pessoais dela. Então, ela não sabia quanto dinheiro eles tinham, ela só sabia que todos os meses recebia aquela espécie de mesada, que não era bem uma mesada, era o dinheiro para ela ir às compras da casa e para o seu próprio consumo. E o senhor ficou doente. O senhor foi para um hospital. E ela queria pagar exames médicos e não tinha acesso ao banco, nem sabia onde ele tinha as contas. Ela queria pagar a advogados para pedir ajuda, para pedir que os planos de saúde, também houve um problema com os planos de saúde, ela não tinha dinheiro para isso. Ela não sabia onde estava o dinheiro investido e eles tinham muito, muito, muito dinheiro. Então, foi preciso envolver depois tribunal para conseguirem entender onde é que estava o dinheiro que eles tinham para conseguir fazer um tratamento para ele, porque o plano não pagava e eles tinham dinheiro e ela sabia que o tinham. Ela só não sabia onde estava, como acessar com ele, se conseguiria acessar com ele. Eu sei que eu estou-vos dando aqui um caso mais extremo, mas se nós pensarmos bem, não faz muito sentido só um parceiro ter acesso ao dinheiro. Ele pode simplesmente ficar doente, ir para um hospital e a gente quer tratar dele e nem tão pouco tem acesso ou sabe onde é que está o dinheiro. Então, esse também não é o jeito correto. Falando ainda aqui de jeitos errados e antes da gente, enquanto a gente está a falar aqui quando eles já são um casal. Mas eu queria deixar aqui um alerta. Quando nós estamos a namorar, nós estamos a conhecer a outra pessoa e nós estamos a conhecer os hábitos financeiros dessa pessoa. Então, se quando nós estamos namorando a pessoa não tem bons hábitos financeiros, a pessoa não é organizada financeiramente, a pessoa é enrolada, a pessoa faz aí um esqueminho ao outro, isso tem que nos ser um sinal de alerta para aquilo que poderá ser o futuro. Infelizmente, a maioria das pessoas quando namora olha para alguns sinais de alerta, o que é positivo, mas ignora os sinais de alerta financeiro. Eu não estou a falar da pessoa ter muito ou pouco. Eu estou a falar da forma como ela se relaciona com o dinheiro. Porque a forma como nós nos relacionamos com o dinheiro, quando temos muito ou quando temos pouco, ela é a mesma. Não estou a falar da forma como se gasta, mas da forma como eu lido com ele. Então, tenha sempre muita atenção se você está começando agora um relacionamento, tenha atenção e comece já a conversar sobre dinheiro com o seu namorado ou com a sua namorada, até para entender se é algo que dá para depois mudar ou se já é um indício que pode virar um grande problema no futuro. Não ignore os sinais financeiros que o seu namorado ou a sua namorada lhe estão dando. E então, qual é o jeito correto de fazer um planejamento financeiro?
Bom, o jeito correto, que é o mais justo, quer ganhe muito, quer ganhe pouco, é fazer um proporcional. O que quer dizer? Cada um contribui proporcionalmente àquilo que recebe face às despesas. Então, vamos pegar aqui no exemplo. Imaginem que tem um casal em que ela ganha 2.000 reais e ele ganha 4.000. Estou a falar de salário líquido, ou seja, já descontou os impostos. Então, ela ganha 2, ele ganha 4, o total, os dois ganham 6.000 reais. Essa é a renda que entra para a casa, ok? E quando a gente pega em todas as despesas da família, o que é que são as despesas da família? A casa, a comida, o carro, os filhos, os pets, tudo o que está relacionado com a família, as despesas no total são 3.000. Então, os dois ganham 6, os dois gastam 3 para manter a família. Então, o que é que quer dizer? Vai dividir as despesas pelas despesas dos dois, pela renda dos dois, e você vai ter um total de proporção. Neste caso, 3 a dividir por 6 dá 50%. Então, cada um deve contribuir com 50%. Se ela ganha 2, ela vai contribuir com 50% de 2, ou seja, com 1. E se ele ganha 4, vai contribuir com 50% de 4, ou seja, com 2. E 1 mais 2 dá 3, e os 3, com a contribuição de cada um, vai assegurar as despesas da família. Ela fica com 1.000 reais para gastar nas despesas dela, nos investimentos dela, nas metas dele, e ele fica com 2.000 reais para as despesas e os investimentos dele. Bom, depois de entender qual é a contribuição de cada um, vamos abrir uma conta, uma terceira conta digital, sem de preferência ter nenhuma despesa, nenhuma taxa, em que cada um, todos os meses, vai colocar lá a sua contribuição. Então, ela vai lá colocar os seus 1.000 reais e ele vai lá colocar os seus 2.000 reais. Então, nessa família passam a existir 3 contas. A dela, a dele e a de ambos, que é o que tem as despesas que são de responsabilidade de ambos. E dessa conta de ambos, dessa conta da família, sai a pagar, ir ao supermercado, tem um cartão, quem vai ao supermercado leva o cartão da despesa de ambos, sai as despesas da água, da luz, do gás, pagar a faxineira se for preciso, e é dessa conta em conjunto que saem as despesas em conjunto. Da conta pessoal de cada um, saem as despesas pessoais. Nossa, comprei esta blusa, outra blusa, mas foi com o meu dinheiro. Eu já dei a minha contribuição para a casa. Então, as pessoas precisam de entender o que é o meu, o teu e o nosso. E quando uma pessoa tem, por exemplo, 500 reais, que é o seu dinheiro pessoal, para gastar todos os meses, ninguém pode criticar como é que o outro o gasta. Ok? Bom, então, entenderam isto? Cada um recebe o seu salário na sua conta pessoal, fazem o proporcional e colocam cada um a sua contribuição numa terceira conta, que é a conta conjunta, e desta conta conjunta saem todas as despesas da família. E depois da conta pessoal, cada um investe, cada um faz as suas despesas pessoais. Bom, e quais são os principais erros que eu vejo aí relacionados com as finanças em casal e que origina as principais brigas? Primeiro são a ausência de metas ou metas desalinhadas. Quando, por exemplo, entra um dinheiro
extra ou de um aumento de salário ou de um bónus, uma pessoa diz, vamos fazer uma viagem, e outra pessoa diz, não, vamos fazer as obras da casa. Então, se há essa briga porque um quer fazer uma viagem e o outro quer fazer as obras da casa, é porque não houve um diálogo, não houve um alinhamento do que era importante naquele momento para a família, a viagem ou as obras da casa, ok? Então, é muito importante que as pessoas do casal estejam bem cientes da importância de cada dinheiro que entra para a família. Cara, a gente está aqui poupando todo o dinheiro para quitar o financiamento da casa o mais rápido. Então, todo o dinheiro é para o financiamento. Não, todo o dinheiro que entra a mais, metade é para o financiamento, metade é para curtir. Foram o que eles definiram, é assim que está definido. Mas precisa de haver um alinhamento. Depois, outro erro que eu vejo muito é uma cobrança indevida. Lembram-se que eu falei como é que seria a forma correta de dividir as despesas em casal. Então, dentro da divisão das despesas em casal, há uma parte que cada um fica com o seu dinheiro pessoal. E aí, se é o seu dinheiro pessoal, cada um pode gastar no hobby que quer. Se do dinheiro pessoal ela quer ir ao salão, ela tem o direito de, do seu dinheiro pessoal, ir ao salão. Se tiver dinheiro para ir todos os dias, por muito que se possa achar bizarro, se é o dinheiro pessoal dela que sobrou depois de assumir os compromissos, então é o dinheiro pessoal. Lembrem sempre que no dinheiro, a família, há o meu, o teu e o nosso. Porque antes de nós sermos um casal, nós somos seres humanos com desejos e vontades e gostos diferentes. Ok? Outro erro que eu vejo aí é a falta de planejamento ou de liderança. É aquele casal que está tentando apertar aqui o cinto, que precisa de fazer aqui um sacrifício ao outro, mas aí chegam os dois à sexta-feira e os dois botam o pé na jaca e vai dar food, e vai disto e vai daquilo. Eu queria deixar a atenção. Não concordo que se deva colocar as finanças nas mãos de um membro do casal, mas eu acho que deve existir um líder, que assim deve ser a pessoa mais ajuizada e que vai dizer, não, combinamos que era para apertar o cinto até o mês tal. Okay? Então, se você está assistindo este vídeo, seja você o líder, porque é muito fácil cair na tentação. E é mais fácil, por incrível que pareça, cair na tentação a dois do que a um. Porque quando eu digo vamos pedir iFood, eu sei que é errado, estou à espera que o outro diga não precisamos de apertar o cinto. Mas o outro também quer pedir iFood e então acaba por ser mais fácil às vezes até do que na nossa própria discussão individual, ok? Bom, outra coisa é o padrão de vida desajustado. Quando a gente recebe um aumento de salário, ir logo correr atrás de aumentar o padrão de vida. Então, eu tive um aumento de salário, eu vou já mudar de casa, eu vou já comprar um carro. Isso é completamente errado, porque a maioria das pessoas vive com um padrão de vida desajustado em relação à renda que vive. Então, se tivermos um aumento de salário, vamos incorporar esse aumento de salário, vamos aproveitar para economizar um tempo e depois, quando tiver já mais sustentado, sim, procurar uma casa, um carro melhor, um colégio, o que for importante para você. Depois, a outra briga que eu vejo muito é a falta do entendimento do que é nosso e alguns casos até de infidelidade financeira, que é duas pessoas estão juntando dinheiro para uma viagem e vai lá uma delas e gasta numa coisa que não estava prevista. Porque o dinheiro estava lá para a viagem, mas eu emprestei o dinheiro à minha mãe. Porque eu fui trocar o carro. Então,
Não era isso que estava alinhado. E o que estava alinhado é muito importante cumprir. Um contrato com a pessoa com quem vivemos é mais importante até do que um contrato que a gente promete ao juiz. E, finalmente, um outro que está dentro da infidelidade financeira, mas que eu queria referir-me a ele porque as pessoas não lhe dão importância, mas é importante, que é qualquer mentirinha em relação ao dinheiro. Porque aquilo custou 100, mas ele vai brigar comigo, eu vou dizer que custou 50. O que eu mais vejo por aí são briguinhas em relação a mentiras em relação ao dinheiro. E não faz muito sentido, porque se nós soubermos esta metodologia que eu vos expliquei aqui, o que é meu, o que é teu, o que é nosso, e se a gente souber de onde está a sair o dinheiro, não tem que por ter mentiras. Se esta blusa custou 1000, mas foi do meu dinheiro pessoal, se eu me preparei para a comprar, então não tem que ter mentiras, porque não foi nada desrespeitado. E espero que você tenha gostado deste vídeo. Pega no link e envia para o seu parceiro, assistam em conjunto. Se tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários que eu depois respondo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!